agora dar graças a Deus pelo que Ele tem feito. A Bíblia diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos encher esse lugar de gratidão que vem do coração. Obrigado, Senhor. A Tua palavra tem se cumprido. E o que não aconteceu, vai acontecer. Levantamos nossas mãos. Levantamos nossas mãos e o nosso coração para Ti. Obrigado, Pai. Vamos desprender um incenso, uma gratidão a Deus. Obrigado, Pai. Gratidão, gratidão, gratidão. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos, Pai. Não queremos ser como aqueles 9 leprosos que foram em frente, mas queremos ser como aquele que voltou para Te agradecer. Levanta as tuas mãos e agradece a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela justa cooperação de cada parte. Obrigado porque um planta, outro rega, mas é o Senhor quem tem dado crescimento. Obrigado, Pai, porque Tua palavra tem nos sustentado, tem nos dado um senso de destino. E estamos aqui para Te reconhecer. Te damos graças. Se não fosse o Senhor, não teríamos avançado. É a Tua bondade, é o Teu favor, é a Tua força. É de força em força, de fé em fé e de glória em glória. Aleluia. Olha para alguém perto de você e diga assim: vai dar certo. Diga: Deus está conosco. Aleluia. Você pode sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Pensar nesses 18 anos é pensar tantas coisas que a Bíblia diz, né? Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. A fragilidade de uma plantinha pequena no começo é muito sensível. Ela precisa do cuidado. Mas depois que ela cria raízes para baixo, ela cresce para cima, vai ter sombra, vai dar fruto, vai cumprir o seu propósito. Olhar para esse tempo de 18 anos, Ana lembrou, e aí bem as datas, 2002, e desde então temos estado aqui e visto o crescimento em fases, em períodos. Isso também nos faz pensar aquela palavra de Isaías, que diz: alarga as tendas, alarga a estaca. Diga comigo: tem crescido. Também podemos lembrar daquilo que a Bíblia fala no livro dos profetas menores. Não devemos desprezar os pequenos começos. Sabe, às vezes a gente olha para a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. E Deus vê o que Ele pode fazer com alguém que se dispõe nas mãos dEle. Quem diria que um caminhoneiro na América ia afetar uma nação? Quem diria que um carpinteiro lá em Campina Grande ia cumprir um propósito de uma forma tão grandiosa? Não subestime o que Deus tem na vida de uma pessoa. Não despreze. Alguém que está ao seu lado, aí você diz: ah, mas nem era fervoroso, era tão anônimo, eu nem via ele sentado comigo naquela época. Mas Deus levanta de uma forma gloriosa, porque Ele chama as coisas que não são para confundir as que são. Mas sabe qual é o melhor lugar, a melhor condição do homem? Se colocar nas mãos de Deus. Se entrega a Ele como você nunca se entregou. Depende dEle como você nunca dependeu. Sabe, eu tenho pensado muito sobre maturidade. E maturidade é uma coisa curiosa. No natural, vimos aqui a progressão da família do pastor, seus filhos. No natural é assim, os filhos dependem completamente dos pais. Quando bebê, ainda mais. Cresce um pouquinho, já aprende a comer, já aprende a fazer algumas coisas e vai crescendo. Jonatas vai
nós estamos vendo aí, vai casar e vai tomar um destino dele. O que é que vai ficar? Diga comigo, vai ficar a honra. Mas sabe, irmãos, espiritualmente, quanto mais Jesus alcançou a maturidade, mais ele dependia do Pai. Eu fico cuidadoso com alguns crentes que crescem um pouquinho e abandonam o Pai. Espiritualmente, quanto mais maduro, mais conexão e dependência do Pai espiritual. Eu declaro que nós vamos crescer nessa dependência do nosso Pai espiritual. Diga comigo, eu vou depender do Pai, dos seus projetos, dos seus planos para a minha vida. Amém? Quero dar parabéns à família de Joselito. Essa entrega, não foi uma entrega só dele, uma entrega de Ana, dos filhos, né? Às vezes vocês vêm aqui na igreja, nas nossas visitas a gente vê o ambiente familiar. É um ambiente de uma família consagrada a Deus. E eu declaro que dessa lição, dessa imagem, muitas famílias vão se levantar. Muitas famílias vão ser restauradas e projetadas num projeto de Deus. Você já tem visto, mas isso vai ficar mais forte ainda. A igreja tem um propósito de restaurar as famílias. Ah, mas você não sabe como eu encontro. Não tem problema. Deus vai nos alcançar na posição e na condição que a gente está. E vai restaurar. Olha para alguém perto de você e diga assim, Deus é especialista em restauração. Amém? Então, tem algumas coisas borbulhando aqui dentro de mim. Eu estou percebendo como vamos começar. Como vamos terminar, não sei não. Aleluia. É curioso olhar para o ministério de Jesus e ver que em alguns momentos ele levava a palavra. Outros momentos ele levava os discípulos para um ambiente onde o poder fluía. As curas aconteciam e sinais, demonstrações do Espírito. Em outros momentos ele levou os discípulos à presença. Nós vimos aqui 18 anos seguindo a visão. Olhando para Jesus e os seus 12 discípulos, seguiram Jesus. 3 seguiram mais perto e esses tiveram como experiências mais fortes. E um, que era João, foi chamado discípulo íntimo, o discípulo que reclinou a cabeça no ombro, no peito de Jesus. Tinha uma ligação. É curioso que nós temos aprendido e conhecereis a verdade vos libertará. Liberta-nos da ignorância, liberta-nos do jugo do diabo, nos liberta, nos dá um senso de destino. A palavra revelada tem feito algo em nossas vidas, sim ou não? Agora, eu estava meditando alguns dias atrás e eu queria que você abrisse lá comigo no Salmo 43, 3. Quantos amam a palavra aqui? O que diz o Salmo 43, verso 3? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. A Bíblia fala no momento que vamos conhecer a verdade e ela vai nos libertar da ignorância. Mas nesse texto está dizendo que, Senhor, envia a tua luz e a tua verdade e eles vão nos conduzir ao teu santo monte. Jesus, em alguns momentos, levou a verdade, libertou a mente das pessoas. Mas houve um outro momento que ele levou aqueles discípulos a um ambiente de verdade, onde eles passaram a experimentar a presença. Sabe, existe algo que Deus está levantando igrejas fortes na palavra, mas fortes na intimidade, que vão experimentar a presença. Quando eu vejo esses 18 anos aqui da igreja, e essa frase, ela é legítima. Existem frases que podem ser colocadas aqui como marketing, como uma coisa que não é uma realidade, ou como um desejo. Mas eu vejo 18 anos seguindo a visão.
Joselito não foi um daqueles discípulos que ficou andando de longe, mas ele ficou olhando de perto. Ele ficou ouvindo o pastor Bud de perto. Ele ficou apegado com essa influência de irmão Riga, com a influência do pastor Bud, com esse desejo de ser uma continuação e não uma invenção nova. Uma perpetuação de uma família, algo geracional. Sabe, eu declaro que eu e você não vamos ser aqueles que vai quebrar o elo, mas nós vamos continuar levando essa identidade. Lógico que Deus vai nos aprimorar na jornada, Ele vai acrescentar mais coisas, mas nunca os fundamentos vão ser removidos. E eu entendo esse tempo, Deus traz tanta palavra para que nós cheguemos a um ápice, um ponto alto. E eu queria que você abrisse também comigo, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Esse texto é muito curioso porque houve ocasiões em que Paulo ele corrigiu a igreja nas cartas, mas em Tessalonicenses ele elogiou essa igreja. Fala comigo, elogiou. E nós vamos olhar esse elogio e eu diria que não é diferente aqui. As coisas que vocês têm feito, o tom que tem sido levantado diante de Deus e diante dos homens, do testemunho, tem ecoado. Sabe que a Bíblia diz, Paulo ensinando isso, nós somos cartas vivas. Tanto individualmente como igreja são cartas vivas. Deixa eu te dizer, a voz de vocês, o testemunho de vocês tem chegado, tem rompido limites, tem chegado em outros lugares, em outros países, em outras cidades, por causa de um propósito. Fala comigo, por causa de um propósito. A Bíblia diz que o homem que se exalta, Deus abate, mas o que se humilha, Deus exalta. Existem 3 chaves na vida do homem que vai fazer com que Deus nos exalte: quebrantamento, humilhação e adoração. Eu fico um pouco cuidadoso com pessoas que conhecem profundamente a palavra, mas não está com Deus da palavra. Não desenvolve uma intimidade com Ele. A verdade para ele é apenas para uma questão de conhecimento. Deixa eu te dizer, o conhecimento que Deus nos dá não é apenas para a gente ficar filosofando. Esse conhecimento tem que nos aproximar. Esse conhecimento tem que nos provocar uma vida de adoração, de intimidade, de chegarmos no seu trono, de estarmos tão conscientes do seu trono como a gente é consciente dos ambientes da nossa casa. Sabe, há momentos que eu acordo de madrugada, a bebê acorda, né? Não é mais bebê, 2 anos agora, mas aí mexe, faz uma choramingada, a gente nem acende a luz para ninguém despertar. Na nossa casa, a gente anda sem acender a luz, porque a gente tem os ambientes decorados aqui dentro. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai começar a ter percepção do trono de Deus como os ambientes em sua casa. Diga comigo, porque Ele tem enviado a luz e a verdade. Diga, e eu tenho me tornado um adorador, um conhecedor da presença. Amém? Você está aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do verso 2, Paulo elogiando essa igreja. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Diga comigo, fé é bom. Essa igreja tem andado em fé. E é uma fé operosa. Não é só uma fé mental, uma fé limitada a um conhecimento. Aí eu sei o que é fé. Operosidade é que ela está atuando. Diga comigo, nossa fé está operando. Mas eu pergunto, ela é tudo? Não. Além da fé, Paulo acrescenta outras coisas. Da abnegação do vosso amor. Então temos que, além da fé, ter também uma vida de amor. E isso nos leva a nos doarmos, até perdermos o que é nosso direito, para tocarmos outra vida.
Sabe, cada vez mais, olhando para a vida de Guto, de Suelen, e aquilo que tem sido impresso em nós como modelo divino, Deus está nos levando a um desprendimento, uma coragem de fazer algumas coisas que, no outro tempo, a gente não fazia, porque o egoísmo não deixava. Mas quanto mais a gente cresce, mais desprendido a gente fica. Quanto mais no Espírito a gente está, mais a gente se desapega às coisas dessa vida. Porque, irmãos, Deus é aquele que traz, mas Ele não traz para a gente ser uma represa, Ele traz para a gente ser um rio. Quanto mais Davi, ele entendia essa vida de intimidade, de presença, de adoração a Deus, mais ele se levantava e Deus o enriquecia para ele abençoar uma nação. E Deus prometeu a ele que ele alimentaria uma nação, e ele alimentou mesmo. Ele mudou o destino da sua geração. Ei, Deus está te levantando para você mudar o destino desta geração. Mas o que Deus está construindo é tão grande, o que é que Ele vai fazer? Tem crise, fica tranquilo. Porque Deus é especialista, como diz lá no livro de Isaías, o capítulo do servo, Ele é especialista em preparar flechas para, no momento certo, lançar no destino. Não queira, seja tão curioso para o que Deus está fazendo. Ele está te preparando para uma coisa grande, porque Ele diz que vai fazer coisas maiores do que pedimos ou pensamos. Olha para alguém perto de você e diga assim: Ele vai te usar. E é bem mais do que o que você imagina. Oh, aleluia. Sabe, Joselito nunca teve a pretensão de, quando sair, de construir isso. É Deus quem está fazendo. Lógico que ele queria abençoar um povo, lógico que tinha uma visão, mas ele não viu tudo. Porque se Deus mostrasse tudo que tem para nós, a gente se assombraria. Ele vai dando paulatinamente, ele vai ampliando a visão. Ele dá uma foto lá, 10 por 15, aí ele cresce para uma maior, daqui a pouco ele mostra um outdoor. Deus vai acrescentar mais detalhes da visão dele para você, Joselito. E Ele tem confiado em você. E deixa eu te dizer, vão vir riquezas, vão vir pessoas, vão vir pedras preciosas, algumas já lapidadas e outras que você vai lapidar, que ninguém dava valor, que estava desprezado. E Deus está dizendo, você vai restaurar ministérios nestes dias. E vai devolver a eles o valor que um dia eu vi no coração deles. Se eu fosse você, eu dava uma visitadinha em lugar onde alguém cuida de pedras preciosas e diamantes. Porque Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele tem te dado aqui, mas Ele vai te dar outras. Um exército sendo preparado. Esse DF sendo tocado. Esse centro-oeste sendo tocado. Há uma profecia no livro de Ezequiel que o Senhor diz, multiplicarei os sacerdotes. Eu estou ouvindo isso aqui dentro de mim. Você está vendo que se multiplicaram? Eu ainda vou multiplicar aqueles que vão se ajuntar a essa visão para que você cumpra. Não ficará pesado, ficará leve. Vai crescer e vai ficar leve, vai ficar leve. Porque o jugo dele é suave e leve. Fala comigo, suave e leve. Depois que ele falou da abnegação do amor, ele fala da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Olha que curioso, Paulo vai reconhecendo naquela igreja a fé, o amor, a consciência da volta de Jesus, prestação de contas, a palavra, a convicção. Era uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo. Continuando, você vai ver aqui quando ele fala sobre vos tornastes imitadores nossos e do Senhor,
tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Tinha pressões, perseguição, como o Guto falou hoje, né? Pressões vindo, mas você não se abate, a alegria do Espírito Santo lhe sustenta. Quem diria, que loucura! Aí fora, 3, 4 anos de crise e as coisas avançando aqui. Tem que ter uma coisa invisível sustentando e acelerando e confundindo e multiplicando, como aconteceu lá no deserto. Lá deserto é lugar de provisão, mas com Deus é. Com Deus da aliança é. Quando Ele fala alguma coisa, Ele vela para cumprir. Sabe, o problema é que muita gente está tentando fazer coisas que não nascem em Deus. E Deus tenta abençoar até um pouco, até onde Ele pode. Mas aquilo que nasce em Deus, pode estar no meio do deserto e tendo pedra, Ele faz florescer. Sabe, eu estou lendo esses dias, pela 3ª vez, esses últimos 20, 30 dias, esse livro, Planos, Propósitos e Práticas. E deixa eu te dizer, ele funciona mesmo como diapasão. O que é que eu estou fazendo? Às vezes a gente inventa tanta coisa, às vezes a gente quer entrar em parceria com Deus, em traçar os planos. Você está num lugar de receber os planos. O que me chama a atenção de Êxodo 25 a Êxodo 40, Moisés sobe, recebe a visão do tabernáculo, passa lá 40 dias com detalhes, e em Êxodo 40, o texto diz, fez Moisés conforme o modelo. Sabe, entre receber uma visão, entre absorver essa visão, gerar essa visão e se mover nela, eu tenho que cuidar de cada detalhe. Eu não tenho que inventar coisa. A Bíblia diz que Moisés fez conforme o modelo. Diga comigo, a chave está em fazer conforme o modelo. Sabe o que aconteceu? Em Êxodo 40, Deus encheu de glória aquele lugar. Sabe por quê? Deus só está comprometido com o que nasceu nele. Eu queria te inspirar a ler esse livro novamente. Eu já li. Eu também já li. Eu acho que umas 8, 10, 12 vezes, nesses 20 anos, desde quando fiz o Centro de Treinamento 93.4. Mas para mim parecia algo novo, porque tem uma unção, tem algo que lida com a atitude e com o coração. Sabe que às vezes a gente precisa fazer uma faxina nas nossas atitudes? Sabe que você ainda tem uma carne para lidar com ela diariamente? Sabe que temos uma atitude para com Deus, para com os nossos líderes, para com os nossos iguais e para com os que estão abaixo de nós? E às vezes a gente sai da sintonia. Sabe, um tempo como esse, Deus quer trazer uma sintonia nova no coração. Por quê? Eu posso escutar ele dizendo, eu quero trazer desembaraço na vida de muitas pessoas aqui. Quer desembaraçar? Você vai em festa de aniversário, às vezes fica bola, as coisas lá, você quer correr, não consegue, as coisas atrapalhando. Uma festa acaba, as cadeiras no meio, você tem dificuldade. Deus está dizendo, eu quero desembaraçar, eu quero tirar os entulhos, eu quero remover as coisas para que você corra veloz novamente. Desprendimento para se mover com a visão de Deus. Sabe, eu percebo que Deus quer dar a algumas pessoas aqui aquela velocidade que Ele deu a Elias, que correu mais rápido do que a carruagem. Às vezes nós temos urgências,
e queremos que Deus se mova, mas às vezes é Deus que tem urgências. E Ele está dizendo, se coloca aqui embaixo da minha potente mão, porque você vai ver o meu agir. Diga comigo, minha submissão, minha obediência vai trazer desembaraços. Você está comigo? Olha o que Paulo ainda declarou. Verso 7. Com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha que em 10 versículos aqui, Paulo fez um resumo de como aquela igreja andava, e ele finaliza dizendo assim, vos converteste dos ídolos para adorardes ao Deus vivo, para viver conectado com Deus. Como eu comecei falando, existe um tempo de receber a palavra, de ser liberto nos pensamentos, de receber revelação. Mas existe um tempo também em que Jesus nos conduz, ou a verdade nos conduz à presença. Nos conduz à adoração, nos conduz à intimidade, porque Deus tem planejado que a gente experimente a glória. Tem muita gente querendo experimentar a glória sem discernir a presença. Tem muita gente querendo os resultados sem tempos de presença com Deus. Algo que Jó falou, que cai muito bem para alguns de nós. A gente tem vivido um tempo de muito automatismo. Você para num fast food, num carro ali, e pede um sanduíche. 2 minutos o sanduíche está entregue. A gente quer as coisas muito velozes. Mas deixa eu te dizer, uma gestação não tem como eu reduzir para 3 meses. Ela tem que cumprir o tempo. A gente aprendeu em casa a fazer os pãezinhos de queijo, tem que acender o forno e esperar ele assar, crescer e ficar no ponto. Tem gente querendo experimentar a glória sem estar vivenciando a presença. Diga comigo, não tem como quebrar a lei do tempo. Em outras palavras, não tem atalho. A Bíblia está dizendo aqui que verdade, fé, amor, temor de Deus, convicção do Espírito Santo, alegria do Espírito Santo, convergiu todo aquele povo a um lugar de adoração, a discernir a presença. E tem vindo algo no meu coração. Sim, nós vamos ser um povo forte na palavra, mas nós também vamos nos tornar um povo forte na presença. De tempos de presença de Deus, de tal maneira que vai se tornar normal entre nós. Gente, vamos nos encontrar uns com os outros. Eu entrei num shopping e eu nem sabia que ia acontecer aquilo, mas quando eu entrei, a presença de Deus estava tão forte em mim que 2 pessoas na entrada do shopping foram libertas de demônios. Pedro, ele andou e a sombra dele curou pessoas. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Conhecer as Escrituras é parte da vida cristã.
eu tenho que conhecer também o poder. Eu tenho que conhecer o Espírito Santo. Eu tenho que viver nesse ambiente da presença. Eu tenho que ser tocado com essa presença. Eu tenho que experimentar essa glória. Você conhece o texto de Abacuque 2,14. O que diz lá? O conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Por muitos anos eu limitava aquilo a conhecer a palavra. Mas o texto diz, o conhecimento da glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Mas eu só conheço a glória se eu experimento a presença. Chegou um momento na vida de Moisés, que quando ele teve aquele encontro com o Senhor na sarça, ele experimentou a presença e algo tocou nele. Quando aqueles 3 discípulos subiram com Jesus no Monte da Transfiguração, eu sei que houve uma carnalidadezinha ali de Pedro, mas ele disse, vamos fazer 3 tendas aqui, porque o negócio está bom demais. A Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 8, verso 1, 2, 3, não te apresses a sair à presença dele. Existe um tempo de estudar, mas existe um tempo de estar com ele. Jó dizia, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É possível alguém conhecer, por exemplo, a biografia completa, todos os detalhes, 1.000, 2.000 palavras, 2.000 páginas, da biografia de Getúlio Vargas, ou de Juscelino Kubitschek. Ler tudo e saber na ponta da língua. Todos os detalhes. Mas aí vem o neto dele e diz, eu lembro da voz dele, eu lembro do cheiro dele, eu lembro do olhar do meu avô. Há uma diferença entre conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra. Eu não quero desprezar nenhum e nem outro, eu quero equilibrar. E eu estou com essa palavra dentro de mim. Sim, nós vamos ser o povo da palavra, mas também nós vamos ser o povo da presença. Que apreciamos estar com Ele, apreciamos tempos de adoração, apreciamos tempos a sós com Deus, apreciamos tempos de comunhão com Ele. Onde às vezes você vai parar tudo, 1.001 programações, porque bate uma saudade lá dentro. Não, eu tenho que ficar com o meu Senhor esse tempo. Sabe, nós entramos num tempo de tantas competições. Na década de 90 tínhamos 3, 4 canais de TV. Hoje a gente tem 300 canais, 400 canais. Hoje a gente vive num ritmo tão acelerado que a gente não sabe parar, aquietar a alma, aquietar o corpo, para discernir Deus no espírito. A gente está querendo viver de fast food espiritual, enquanto Deus está dizendo, permanece aqui comigo. Fica aqui na minha presença. Às vezes, a ceia do Senhor, o Apocalipse 3:20, Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A gente não está ouvindo nem ele batendo a porta. Porque existe um tempo de palavra, mas existe um tempo de estar com ele. Às vezes a gente sai de um culto, daqui a pouco você vai sair, vai para onde? Não, vamos comer uma pizza ali. Aí senta 4, 6, 8 pessoas numa mesa, come a pizza, em 15, 10 minutinhos come a pizza, mas fica 2 horas sentado papeando. Porque a pizza é um pretexto para estar juntos. Quando Jesus começa a falar com a gente nos momentos de comunhão, a gente diz tchau. Por isso tão pouca consistência que nos sustenta nos dias de pressão. Porque não temos ouvido nem a palavra escrita como deveria, nem a palavra que sopra da boca dele nos momentos de intimidade e comunhão. Irmão Rega dizia
que se o Espírito Santo entrasse num lugar de chapéu vermelho, as pessoas não reconheceriam ele. Porque nós não temos nos treinado a estar nesse ambiente de presença. Sabe, se ficarmos só com a palavra, vamos errar. Precisamos do Espírito Santo, precisamos de tempo de comunhão e intimidade. Precisamos mesclar, um não é mais importante do que o outro. Um depende do outro para alcançarmos o que Jesus alcançou. E sabe, chegou o tempo da gente viver tão mergulhado nisso, que nós vamos fazer como Jesus fez com aqueles 3. Vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Nós vamos mostrar e apresentar pessoas o ambiente da presença. Porque você só pode levar alguém a um lugar que você já foi. E nós somos chamados para discernir o trono de Deus, as coisas celestiais. Paulo disse em Colossenses 3, buscai as coisas do alto, de cima, onde Cristo Jesus está sentado à direita de Deus. Pensai nelas. Não nas coisas que são daqui da terra. Se naquele tempo ele já dizia isso, quanto mais nos tempos de hoje. Você tem que mesmo se disciplinar a buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. Buscar ter tempo com Ele, administrar seus tempos. Ah, mas eu estou envolvido na obra. E deve estar mesmo, porque vamos prestar conta. Mas do que adianta estar só envolvido com a obra e não estar envolvido com o dono da obra? Se lermos o Evangelho de João, vai ficar tão claro. A condição que Jesus colocava, aquele que me enviou, tudo que ele fazia era uma condição de ter ouvido aquele que o enviou. Amém. Um comando, tempos com Deus. Amém. Presença de Deus. Era tão forte que naquele dia, dentro da nuvem, seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes brilharam, a própria glória de Deus ficou impregnada nele. Percebe que Deus está dizendo para mim e para você, sim, vocês vão portar minha palavra, mas vocês também vão portar a minha presença e a minha glória. Carregadores da presença, contenders da presença. Pessoas que quando entram no lugar vão mudar o ambiente, a atmosfera daquele lugar. Amém. Porque você carrega algo. Quando a glória está em manifestação, os atributos de Deus começam a operar. E como ele diz, para adorarmos a Deus, em Filipenses 3:3, Paulo diz, nós que adoramos em espírito, a Deus em espírito, somos a verdadeira circuncisão. Amém. O que Moisés experimentou de uma forma única, porém desvanecente a glória, hoje os filhos experimentam, ou deveriam experimentar, ser transformado pelo Espírito na face de Cristo, de glória em glória, porém não desvanecente, mas crescente. Amém. Contínuo. Amém. De maneira que possamos nos levantar como ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Como é ser um ministro do Espírito? Eu porto a palavra, mas também eu carrego a presença e me torno um demonstrador da glória. Você já parou para pensar que Deus colocou dentro de você um brado, um grito, um clamor que diz, Abba, Pai? Que eu posso enclausurar ou me tornar um religioso e um limitado, ou uma pessoa que não descobre as realidades daqui, aquele grito fica lá, como um grito no porão, silenciado.
Mas se eu aprendo a fluir com esse clamor no meu espírito, que diz Abba Pai, e a Bíblia diz em Gálatas que foi o clamor do Filho, assim como Jesus tinha comunhão com o Pai, foi plantada uma semente desse nível, dessa esfera de comunhão dentro de mim e de você. Ou desenvolvemos, ou deixamos aquilo morto e atrofiado. Você nasceu para a presença. Quando Deus criou Adão, criou ele para estar em sua presença e vestido com sua glória. Não é diferente para nós. Amém. Enquanto a velha aliança havia medo e a condenação do pecado por causa da lei, a nova aliança, Deus colocou um desejo de estarmos com Ele e uma consciência de que fomos perdoados. E que Ele diz, eu te quero, filho. Vem conhecer minha presença. Vem conhecer minha glória. Eu estou te chamando. Sim, você tem conhecido minha palavra. Mas chegou o tempo também de você conhecer mais da minha presença e da minha glória. Mais da minha presença e da minha glória. Porque as coisas que você vai cumprir, você vai precisar da minha presença e da minha glória. Eu vou confirmar minha palavra, mas eu quero que você mergulhe em mim. O livro de Judas diz lá no versículo 2 e 3, que a nossa vida está oculta com Deus. Entra um nível de comunhão com Deus que eu estou dentro dele. Paulo disse que pelo Espírito Santo eu conheço, eu mergulho nas profundezas de Deus. Mergulhada em Deus. Ele está chamando pessoas para mergulharem nele. Onde você vai ficar completamente absorvido. Onde vai chegar o tempo que, vamos dizer como Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Sabe, eu gostei daquela figura ali. Pessoas, Brasília, mas uma nuvem cobrindo tudo. A nuvem na Bíblia fala da presença. Mas dentro da nuvem, Êxodo 24, tinha um fogo luminoso e que Moisés chama de glória. Quem discerne a presença vai experimentar a glória. Porque Moisés entrou naquela nuvem 6 dias. No 7º, Deus disse, vem cá Moisés, entra aqui. Ele foi para uma outra dimensão dentro da nuvem, glória. Deus está nos convidando para experimentar a presença e a glória dEle. Amém, amém, amém. É possível que isso aconteça. Como Guto disse, nem todos vão ter a abertura do mundo espiritual para ver anjos, nem ter visões. Mas pela fé eu posso experimentar isso. Lá estava João na ilha de Patmos. Ele já tinha entrado nisso, mergulhado nisso tantas vezes, que uma voz com muita intimidade, a porta se abriu e disse, sobe! Eu declaro que vai vir uma intimidade. Onde o teu pai vai te dar comandos, você vai dizer, sim Senhor, o que é que o Senhor quer? Eu estou ficando doido como Samuel quando era criança? Não, você está discernindo as coisas espirituais. Eu declaro um tempo de discernimento de coisas espirituais, de tanta clareza que você não vai ficar mais confundindo. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu estou ficando doido? Será que eu estou ouvindo vozes? Não, você vai estar ouvindo o seu Pai, porque não vai ter obstáculo, não vai ter véu, não tem mais véu. Ei, não tem mais véu, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Fala comigo, o véu foi rasgado. O
que é que Hebreus 10 diz, com intrepidez. Deus espera uma atitude de intrepidez, não reserva, não distância, mas proximidade. Em Êxodo 33, lá no verso 2 e 3, Moisés, na sua experiência pequena na velha aliança, ele disse: os teus filhos se colocam aos teus pés e ouvem das tuas palavras. Às vezes eu estou em casa e minha filhinha chega, bate aqui e fica olhando os meus olhos dentro dos meus olhos. Tem muito filho adorando de longe. E Deus está dizendo: vem cá, coloca aqui a mão nos meus joelhos. Vem sentir o meu hálito, minha presença, o meu olhar. E ouve as palavras que eu quero falar contigo. Diga comigo: intimidade, presença. Por que tanta palavra? Você já pensou por que tanta palavra? Para nos dar consciência de Deus. Eu poderia dizer: gente, vamos todo mundo pegar aqui ônibus e vamos para a praia mais perto. Deve ser uns 1000 quilômetros, né? E a gente se organiza, bagagem, tantos dias, 2 dias de viagem aí, sei lá. Aí chegamos na praia, todo mundo desce, com 15 minutos eu digo: vamos voltar. Toda a preparação para ir para a praia. Quando chegamos lá, um tempinho bem curtinho. Eu não estou dizendo que a gente vai trazer isso para a igreja, porque temos horários, tempos, eu já vou terminar, calma. Mas eu declaro que essa consciência da presença do próprio Deus, da intimidade, nós vamos desenvolver nas nossas vidas pessoais. E olha para cá, quando nos reunirmos, está todo mundo tão transbordante, que a gente vai dar menos trabalho para o povo do louvor. Não, a gente vai deixar eles assustados. Quando eles começarem lá e a gente levantar as mãos: ó Senhor, a nuvem vai encher o lugar. Eles não vão nem saber o que cantar, porque a presença ficou pesada. Como ficou no templo de Salomão, esmagou aquelas pessoas, ninguém conseguia ficar em pé. Eu declaro que os cultos, que a nuvem vai encher o templo, vão começar a acontecer. Não, eu estou com algumas coisas, o louvor está com algumas coisas, o pregador com algumas coisas, mas tem uns de repentes. Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O povo que reconhece a sua presença vai atrair a glória. Nesse livro, uma das coisas que o irmão Reagan trata, a partir do capítulo 6, é sobre uma vida de adoração no Espírito. Se a nossa adoração não tem atraído a presença e a glória, tem alguma coisa errada. Você vai lembrar, ele fala lá de um trocadilho, trocando o ouro pelo bronze. E eu declaro que a gente vai fazer uma faxina e vai voltar para o ouro. Eu declaro, gente, essa coisa de vir um pecador para o culto e ele voltar para casa pecador, isso não pode acontecer. Nossos cultos têm que ser sobrenaturais. Quando a gente levantar as mãos, o pecador vai dizer: meu Deus, se ajoelhar aí, não precisa nem convite. Eles vão se ajoelhar e vão dizer: Deus está aqui. Uma consciência, e vai nascer de novo ali, o doente vai ser curado. Milagres criativos vão acontecer, porque a presença e a glória e os atributos de Deus em operação, Ele suprindo necessidades diversas. Porque temos atraído sua presença e sua glória. E não só na igreja, nas nossas casas. Por muitos anos ouvimos o pastor Bud falando da casa de Obed-Edom, que ele reconhecia a presença de Deus. E o texto diz lá que Deus abençoou aquela casa. A bênção não vai ser só na igreja, não. Que tem vontade, você nem quer voltar para casa. Não, deixa eu te dizer, a bênção vai ser aqui, mas vai ser na sua casa também.
Pessoas que eram duras vão amolecer, a doença vai ter que sair da sua casa, a desarmonia vai embora. Diga comigo, eu vou ver também a glória de Deus lá na minha casa. Você pode levantar suas mãos e reconhecer o Senhor. Rosalabamamachindrikirias, mambregenezigdirimicambrenestekitiliandre, mombagananashikitiliandre, rosgidirilimikendrestikia, organemeshirilikamamasakananasekitlamasketiriliandre, argirisikitirimikiriandro bromonoshi, shendeleve kamananastikias, nolorostikias. Eu consigo ouvir o Senhor dizendo, tem pessoas lutando contra o pecado. As tentações e as pressões estão te assediando de uma forma muito intensa. A Bíblia diz em Hebreus 12, olhando atentamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O Senhor está te dando livramentos, Ele está dizendo, eu estou te dando a chave. A minha presença vai te proteger, vai te sustentar, porque a mim se apegou, eu te mostrarei a minha salvação. Não, você não vai ser arrebatado pelo pecado, nem vencido pelo diabo. Eu estou te sustentando e eu estou estendendo a minha mão. Pega-te a mim, apega-te a mim. Apega-te à minha mão, eu estou te sustentando. Zolará serime membromo conderenestekis, skilirimi kandranase, moriambra manashikitiriandre nestekia, mokitiribriministikitiriliriandre nestekia. Davi disse que na presença, no tempo que ele ministrava ao Senhor, ele fazia calar e sossegar a alma dele. Eu vejo descanso em almas atormentadas, turbulentas. A Bíblia diz que nós lançamos âncora para a alma. Sabe, vai vir um descanso sobre você nessa noite. E a partir de hoje você vai dominar qualquer turbulência da alma, pelo Espírito do Senhor, pela graça, pela presença de Deus fluindo e repousando sobre você. Levanta tuas mãos. Há um cântico dentro dos seus lábios. Lurushamaranastikirias. O Senhor está te tocando, jovem. Ele está te tocando hoje. Vamos levantar só mais uns minutos. Um cântico ao Senhor. Se você sabe fazer melodia com o coração, vamos fazer. Vamos ficar de pé. Levanta as tuas mãos. Não se assuste se alguém ficar embriagado aí do seu lado. Não se assuste se alguém receber alguma descarga do poder do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo está se movendo. Candalabas que tirimish. Shkadalas que tirimikis, mokrindrastikis, dramanaka tandalavas cantalamanagas que tirish. Recebe, recebe, recebe. Skidiriliri, dramanashirilis, deleres, lurimia, manalad, manalairikis, durigrish que tiriandres. Recebe. Margalarans grilirindregerestikis, morgriliri chandalavasquis. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. No Salmo 132 ele diz: vestirei de salvação os meus sacerdotes, e encherei a lâmpada com a unção, e uma força nova virá nela. Em Isaías 41 ele diz que renova as forças ao que não tem nenhum vigor, nenhum. Senhor, estou sem nenhuma força. Ele está dizendo: eu estou te renovando.
Escadalabaski tirimi andre neste quisidres. Prasabaku chendere que tireme neste quis. Momba, colorumba, candadashikis. Ziriliri, shiriliri, shish. Discernindo o Espírito Santo. Ah, eu perdi a sensibilidade ao Espírito Santo. Não tem problema. Ela está sendo restaurada hoje. Dentro de você. Se foram te roubadas coisas, elas estão sendo devolvidas. O cair era do homem, mas o levantar é de Deus. Curas físicas estão acontecendo. Andale suina la manna lá entre corre. Ele coloca um cântico novo nos teus lábios. Ele salamana ele corre. In salava mi corda la manna ele. Annalarana manasarke Brabamai eleke. Tua presença, a tua presença, Senhor. Reconhecemos tua presença. Anda em minha presença. Posto diante de ti, pra te amar e adorar, meu Senhor. Eu me prostro diante de ti, para ver tua face, para amar tua face, para beijar tua face. Adoro a tua presença, amado da minha alma. As tuas asas me envolvem,
do Espírito Santo, que escreve nas tábuas do nosso coração, ele está em atuação agora. Nem tudo a gente entende com a cabeça, mas coisas no Espírito estão sendo depositadas. Para você e que de você vai alcançar outras pessoas, porque ele está dizendo: eu falarei pelos teus lábios, porque os dias da nova aliança serão os dias onde o meu povo andará cheio do meu Espírito e profetizarão. Vão ter percepções que não são daqui, mas são de mim, são de cima, são do alto. Apreciamos tua presença, Senhor. A tua voz, ela se manifestou ali no Monte da Transfiguração. Eu declaro a tua voz fluindo sobre o teu povo. Mais do que uma palavra profética, Pai, eu declaro um ambiente profético disponível, onde te ouviremos. Face a face. E as tuas palavras nos sustentarão. Porque elas são espírito e vida, mas também elas sairão dos nossos lábios poderosas. Transmitiremos vida, saúde, paz, consolação. Teu descanso. Consoladores e apacentadores. Não, você não precisa ser um pastor para ser um apacentador. Basta apenas ser espiritual e ter tempos com Deus. O mundo está aflito aí fora, mas é tão claro o Senhor dizendo: eu estou levantando apacentadores. Vocês trarão essas minhas ovelhas que ainda não me conhecem para o meu aprisco. Vai sentando calmamente, levanta as tuas mãos, só reverencia a presença dele.
Deixa o teu cálice transbordar. Teu cálice transbordar. Aleluia. Deus vai te impressionar, irmão. Estava quarta-feira aqui orando. Depois de 2 horas de oração aqui no escuro. Fica muito escuro aqui, todas as lâmpadas apagadas. Eu querendo dar uma de besta. Menino besta. Disse, pai, eu quero te impressionar. Disse, você não pode não. É Ele, irmão, que impressiona. O Criador é Ele. O Todo-Poderoso é Ele. Eu só molhar os pés agora. Rapaz, tem muita coisa. Começou e nada vai parar. Deus vai te impressionar. Não é você que impressiona Ele. Oh, aleluia. Como Ele é grande. Como Ele é santo. 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 Oh, aleluia. Eu pedi ao nosso presidente para vir encerrar o culto. É complicado encerrar um culto desse agora, mandar você embora. Eu posso ter problema. O negócio tá bom aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem alguns aqui que Deus estava com saudade de você chegar diante dele. Fazia tempo. Você pegou a unção coletiva. Ele é tão bom, irmão. Ele é tão bom para conosco. Oh, aleluia. Tem uma palavra bem fresquinha para mim e para você hoje. Quer que eu diga? Ele recompensa aqueles que o buscam. Está bem fresquinha. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. É fresca demais essa palavra de Deus, irmão. Não vou ter problema não, Espírito Santo, se eu acabar agora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Cadê Manuel Dias? Ele foi embora. Tá por ali. Ah, tá por ali. Tem mais alguma coisa?
mais um pouquinho, feche só os seus olhos, só mais um pouco. Tem recompensa chegando aí, recompensa chegando, presente chegando. Presente. Pode ser refrigério, paz. Alguns que de repente estavam nem dormindo, fazia tempo, vai dormir hoje. A paz chegando, o refrigério, o bálsamo do Senhor chegando. Obrigado, Pai. Tu és tão bom para conosco. Abba, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você pode ficar de pé? Diga, eu posso. O Senhor está dizendo nessa noite: deixa eu te conduzir. Você experimentou por um pouco aquilo que a minha presença em manifestação pode fazer na sua vida, mas deixa eu te conduzir mais profundo. Deixa eu te conduzir para percepções espirituais, aonde você vai descobrir coisas, que os teus valores vão ser trocados por causa dessa riqueza de percepção. Tem coisas que você vai descobrir que ao homem não é digno de proferir, mas por causa da sensibilidade que eu vou conduzir você, são percepções espirituais que são reservadas para meus filhos. Deixa eu te conduzir. Muitas vezes numa festa, os filhos vêm com vontade de correr, pular e dançar. Mas esse é um novo tempo, diz o Senhor, onde o meu Espírito vai te conduzir para profundidades. De repente ser alertados, de repente ser conduzidos. Eu não te quero no mesmo nível. Eu quero te amadurecer. Eu te quero fazer. Eu te quero forte. Deixa eu te conduzir. Aleluia. Sabe, irmãos, uma vez Davi falou que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Às vezes nós ainda não sabemos cultivar essa presença. E aqui é uma grande sala de aula. Oh Senhor, você reina sobre as nossas vidas. E Senhor, nos rendemos na tua presença. Não são os nossos planos que queremos, Pai. Não é a minha vontade, não é o meu desejo. É o seu desejo, é a sua vontade, Pai. É por isso que estamos aqui. Queremos nos batizar nesse desejo, Pai. Queremos que você nos conduza à maturidade.
tempo, Pai, um novo ciclo. E eu creio que percepções estão sendo colocadas no coração dos meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque você também atua na calmaria, acalmando todo sentimento que é contrário à tua palavra. Cremos em ti, Pai, esperamos em ti. Seja feita a sua vontade, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Amanhã tem mais. Obrigado a todos. Essa presença vai com vocês. Mantenha essa presença viva. Dê um abraço bem carinhoso, umas 10 pessoas. Diga: a presença está em você. Outro igual, tu